minha história começa assim. Está lá o rei Salomão, no seu palácio, né? E um outro rei dá de presente para ele a filha desse outro rei. E a filha não quer ir, ela não quer fazer parte do harém, né? Ela não quer ser mais uma das 1000 mulheres que o rei tem, e ela chora e protesta, mas o pai mandou, ela tem que cumprir. Então lá vai ela, né? E entra no palácio do rei Salomão, né? Para ser a mulher número 1001. Né? Bom, quando ela entra no palácio do rei Salomão, né? E ela olha o rei, aí tudo muda, né? Porque o rei é um cara bonito, é um cara simpático, um cara charmoso, e ela imediatamente se apaixona pelo rei, né? E aí, ao contrário, agora ela está contente porque ela vai ser esposa do rei, e ela está aguardando com a maior ansiedade a noite de núpcias, né? Porque vai ter uma noite de núpcias, vão casar e tal. E aí chega a noite de núpcias, né? E ela está lá ansiosa, esperando, né? E o rei aparece, né? Mas há um resultado surpreendente, porque o rei fracassa miseravelmente, né? Um horror, né? E nem o rei, que é um garanhão, né, consegue vencer a inibição diante da moça feia. E isso aí cria uma situação muito chata para ele, né, porque, né, ele, como rei poderoso, não podia fracassar. Né, e a moça está cobrando. Bom, né, faço questão e tal, sua esposa tem direitos. Né. E aí o rei, né, que é um homem muito inteligente, ele tem uma ideia para se livrar dessa insistência dela. E a ideia é a seguinte: ele sabe que a moça, né, que nesse sentido ela é uma exceção, ela consegue ler e escrever, o que era muito pouco comum nessa época, né? Porque a maior parte das pessoas não sabia ler e escrever. E as mulheres, nenhuma sabia ler e escrever. Mas ela tinha sido treinada, né, por alguém da corte do pai dela para... que com pena dela, porque ela era feia, ensinou ela a ler e a escrever. Como o rei tem conhecimento disso, ele bola a seguinte ideia: ele vai designar a moça para escrever a história do povo hebreu. Né? E a ideia que ele tem é a seguinte: ela fica escrevendo a história e não me enche o saco, né? Quer dizer, não fica me cobrando, não fica cobrando nada. E aí ela começa, então, a escrever a história. E disso nasceu um livro. O livro se chama A Mulher que Escreveu a Bíblia. Então, agora, por que eu tive essa ideia? Eu não sei dizer. Né? De onde é que vinham essas ideias? Né? É uma pergunta para a qual os escritores não têm resposta. Porque o mecanismo é muito parecido com o mecanismo dos sonhos. Né? Toda noite nós sonhamos, né? Sempre sonhamos. Isso eu posso garantir para vocês, não como mas como médico, né? Os estudos mostram, né, que todas as noites a gente sonha, mesmo que a gente não lembre, né? Porque a gente esquece os sonhos também, né? Esquece também é uma coisa que faz parte do funcionamento cerebral. Mas a gente tem sonhos, né? E esses sonhos, quando a gente lembra deles, a gente vê que são meio absurdos, né? A gente vê pessoas que a gente não conhece, a gente está em lugares onde a gente nunca teve, a gente vive situações que a gente nunca viveu, né? Mas isso faz parte do funcionamento da nossa mente. E a criação literária é mais ou menos isso, né? A gente entra naquele porão, né, da nossa cabeça, né, onde estão guardadas essas fantasias e elas se transformam em literatura. Agora vocês vão dizer assim, mas então o escritor é só isso? É um cara que tem uma imaginação diferente? Não. O escritor é um cara que sabe escrever. Isso é fundamental, né? Porque a primeira coisa é assim, a primeira regra é que a gente aprende a escrever lendo. Né? Tem que ler. Né? Quando eu digo tem que ler, eu estou usando o verbo errado. Né? Na verdade, as pessoas que leem, né, leem basicamente por prazer. Né? A pessoa, no começo, talvez até seja um pouco forçado. Né? Mas eu, particularmente, né, não me lembro nunca de ter lido um livro contra a minha vontade. Tudo que eu li
eram coisas que eu tinha vontade de ler, né? Eu fui introduzido à literatura por uma pessoa que era muito importante na minha vida e que era uma grande leitora, que era minha mãe, né? Então minha mãe me trazia, né, na feira do livro, né? Mas antes ainda de existir a feira, a Livraria do Globo fazia uma feira do livro que a gente ia lá, comprava os livros, né? E ela me estimulava a ler, né? Nós éramos muito pobres, mas ela dizia assim, olha, dinheiro na nossa casa é coisa escassa, mas para livro nunca vai faltar. E escritor é um cara que sabe escolher as palavras. Ele está fazendo uma frase, né? Ele faz isso automaticamente, né? E ele vai lá no arquivo de palavras que ele tem dentro da cabeça, ele seleciona essa palavra, aquela palavra e vai fazendo as frases, tá? Hoje em dia existem muitas maneiras de ajudar as pessoas a fazer isso. Por exemplo, oficina literária, né? Isso é uma coisa que é muito bom de fazer. Aqui na feira tem várias nesse momento. Eu hoje mesmo, de tarde, dei uma pequena oficina sobre crônica, né? Ensinando as pessoas, né, como é que se faz para escrever crônica para jornal, ou para blog, ou para uma revista de bairro, né? Coisas nesse sentido. Então, isso ajuda muito, mas a leitura é absolutamente fundamental. Além do que, tem que escrever. Tem que escrever, né? E é que nem um esporte, tem que praticar. A gente tem que treinar, né? E treinar significa escrever. Eu escrevia sempre que eu podia. E para mim era difícil, né? Porque, como eu disse antes, eu me formei em medicina e eu tinha que compatibilizar minha atividade de médico, né, com a atividade literária. Né? Mas eu dei um jeito de fazer. Eu aprendi a me organizar, usar todo o meu tempo disponível ou para estudar medicina ou para escrever. Depois, quando apareceu o computador, isso ficou muito facilitado, porque aí cada vez que eu viajava, eu viajo muito, né, eu levava meu computador e aí no aeroporto, no avião, ou no hotel, lá estava eu escrevendo, né? Então essas coisas ajudam muito. E tem que publicar, né? Porque no começo é muito difícil publicar. Quando a gente é um autor principiante, nenhum editor quer nos publicar. Porque eles sabem que um autor principiante vende pouco, ou não vende. Né? E eles precisam recuperar o dinheiro, né? Porque fazer um livro precisa de dinheiro, né? O papel, a gráfica, essas coisas custam dinheiro, o editor bota do bolso dele, depois ele espera recuperar com a venda dos livros. Né? Se o autor é desconhecido e não vende, ele vai ter um preço muito grande. Então no começo é muito difícil, né? Mas tem outras maneiras. Pode divulgar através da internet, né? Pode fazer obras coletivas, jovens autores se juntam, né? Fazem um livro em comum. Isso é muito frequente aqui na feira, né? Vários deles são lançados, né? E eu devo dizer que quando eu lancei meu primeiro livro, eu até que tive sorte, né? O meu primeiro livro foi publicado quando eu estava terminando a faculdade de medicina. Eu gostava muito de escrever sobre as minhas experiências de estudante de medicina. Que é realmente, assim, estudar medicina é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Porque significa conviver com a doença, com o sofrimento, né? Com a morte, né? Quer dizer, eu era um adolescente quando eu entrei na faculdade de medicina. A primeira coisa que a gente estudava era o corpo humano, a anatomia, né? Então, um dia o professor nos deu umas aulas teóricas, né? Um dia ele disse, bom, hoje vamos começar as aulas práticas. Aí nos levaram lá para o necrotério da faculdade de medicina, aqui na Sarmento Leite, e abriram a porta e ali tinha uns 30, 40 cadáveres, né? Em cima das mesas de alumínio. Eu nunca tinha visto um cadáver na minha vida, por incrível que pareça, né? Eu olhei para os meus colegas, estava todo mundo pálido, né? Bom, tinha gente que não conseguia nem almoçar, né? De tão assustada que ficava, né? Porque realmente não fazia parte da nossa experiência. Mas a gente tinha que estudar o corpo humano. A gente tinha que saber, tinha que abrir o tórax, ver os pulmões,
e, né, e olhar o fígado e o estômago e essas coisas todas, né? Como é que a gente ia tratar pacientes se a gente não sabia o que tinha lá dentro, né? E depois a gente ia para a Santa Casa, né? E aí de novo, né? A gente via muitas pessoas doentes, graves, né? Então, pessoas assim, cada um de nós tinha um paciente, né? Às vezes a gente chegava de manhã lá na Santa Casa, né? Ia ver o nosso paciente e estava o colchão enrolado, né? Sinal que ele tinha morrido durante a noite. Era um choque, né? Mas ao mesmo tempo era uma coisa que me levava muito a escrever. Então eu escrevia muitas histórias, eu publicava no jornalzinho da Faculdade de Medicina, chamava o Bisturi, né? E quando eu estava terminando o curso, meus colegas que liam essas histórias sugeriram que eu fizesse um livro, né? Eu achei que a ideia era boa, até tinha um professor meu que se ofereceu para fazer o prefácio, né? E aí eu fui atrás de um editor. E eu tinha um amigo que era editor, né? Um pequeno editor, tinha uma editora muito pequena, né? E era um cara muito bom, ele não sabia dizer não. Aliás, logo depois ele foi à falência, mas não foi por minha causa, né? E aí eu fui lá, levei os contos, aqui tá o meu livro, eu queria que tu publicasse, tu é meu amigo há tantos anos, amigo é para essas coisas, né? Aquela chantagem emocional que a gente faz com os amigos, né? E o coitado, né, ele não soube recusar, disse, tá bom, então vou fazer teu livro, né? Mas ele fez uma tiragem muito pequena porque ele achou que ia ter prejuízo, né? Então ele queria pelo menos diminuir o prejuízo, tá? Mas ele estava enganado, porque o livro foi um sucesso. E foi um sucesso graças aos meus pais. Naquela época a gente morava no bairro do Bonfim, né? Que era um bairro muito... todo mundo conhecia todo mundo, né? Meus pais conheciam toda a vizinhança, né? Quando o livro saiu, eles iam de casa em casa, né? Obrigar os vizinhos a comprar o livro, né? Então conseguiram vender bastante livro. Foi uma ajuda, né? Agora, por isso eu fiquei muito orgulhoso, porque meu nome estava na capa do livro, agora eu era escritor. Aí aconteceu uma coisa muito interessante, que também é uma lição que a gente aprende, né? Eu tinha, sei lá, 20, 21 anos quando isso aconteceu. Eu era, na verdade, um escritor muito principiante, né? E aí, depois que o livro saiu, foi impresso, né? Eu comecei a reler o meu livro. E aí, quando a gente releu o livro que a gente fez, impresso, a gente tem um distanciamento. É como se estivéssemos lendo o livro de uma outra pessoa. Então, lendo esse livro com esse distanciamento, eu tive uma surpresa que eu devo dizer para vocês foi muito desagradável. Eu comecei a me dar conta que eu não era essas maravilhas como escritor, né? Tinha muito conto que eram contos, né? Muitos tinham terminado mal, outros eu devia ter escrito de novo, outros eu não devia nem ter publicado. Eu fiquei muito chateado com isso e achei que eu nunca mais ia escrever. Achei que agora eu era médico, tinha que acabar com essa história de literatura, que isso era um sonho da infância, mas a verdade é que eu continuei escrevendo, né? Só que aí eu escrevia para a gaveta, depois eu pegava, reescrevia, levei 6 anos, né, trabalhando meus textos, e quando o segundo livro apareceu, aí realmente eu tinha melhorado bastante e tinha aprendido a minha lição, que é a seguinte: nunca tem que ter pressa em publicar, né? Sempre há tempo para publicar um livro, né? A gente não perde nada se deixa o livro uns tempos na gaveta para ele melhorar. Eu publiquei muitos livros, hoje são quase 90, eu escrevo em vários jornais, Zero Hora, a Correio Brasiliense, a Folha de São Paulo, várias revistas, tem muitos livros traduzidos, muitos livros premiados. Tomando um cappuccino, umas palavras para Buenos Aires, para Perpétua Flores. Perpétua, querida, continua brilhando, continua produzindo e te cuida. Quem está falando aqui é o teu amigo e o doutor Esclier.